Sabina, tá me ouvindo? Então tá bom. Boa noite a todos. Os que já me conhecem, né, já sabem quem eu sou. E para os que já não me conhecem, meu nome é Isabel, né? Nós estamos aqui hoje um pouco para falar. Eu vou falar, né, um pouquinho da minha trajetória aí como mãe por adoção, né? Faz 4 anos que eu tô com a minha filhota. E a Fabi vai falar um pouquinho dela, né, nessa trajetória aí que está na fila aí esperando um pouco. Um beijo aí para todos aí que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando. Eu tive vontade de adotar há um tempo, já uns 18 anos, quando eu tive contato com alguns projetos sociais, e esse desejo ficou, né? Mas só aconteceu há 3 anos. Então, para quem não sabe como funciona, de modo resumido, é assim: quem decide adotar tem que participar de uma palestra na Vara da Infância. Depois dessa palestra, conversamos com um psicólogo, com a equipe toda da Vara, né? Então, tem as psicólogas, tem assistente social. A gente ajunta atestados e documentos. E tudo isso, junto com os pareceres da equipe da Vara da Infância, vão para o juiz, que habilita a gente para entrar no Cadastro Nacional de Adoção, tá? E aí começa efetivamente a espera, né? E é uma espera, no meu caso, compartilhada. Então, é uma espera minha, do meu esposo e do nosso primeiro filho. Então, quando decidimos que seríamos pais novamente, aquele meu sonho antigo de adotar voltou, né? Ele acordou com força. E conversei com meu esposo, depois conversamos com o nosso filho, e quando eu percebi, o sonho não era mais meu, né? O sonho passou a ser nosso. É um sonho compartilhado e vivido por nós 3 e por nossa família. Então, esse nosso primeiro filho, de gestação biológica, ele tinha 6 anos na época da habilitação. Então, precisou também conversar com a equipe da Vara da Infância para verificar se ele tinha o entendimento do que estava acontecendo, do que ia acontecer, se tinha a aceitação dele, né, para depois poder prosseguir o processo. Então, prosseguiu, fomos habilitados e começou nossa gestação. Contamos para as pessoas. Então, ao contar para as pessoas, os mais próximos, nós ouvimos alguns incentivos e muitos receios, muitas inseguranças sobre o caminho, sobre a direção que tomávamos. E esses receios e inseguranças eram principalmente quanto a questões comportamentais que a criança poderia ter.
pessoas pensavam, porque elas pensavam daquele jeito. De modo resumido, é assim, quem decide adotar tem que participar de uma palestra na vara da infância. Depois dessa palestra, conversamos com um psicólogo, com a equipe toda da vara, né? Então, tem as psicólogas, tem assistente social, a gente ajunta atestados e documentos, e tudo isso, junto com os pareceres da equipe da vara da infância, vão para o juiz, que habilita a gente para entrar no Cadastro Nacional de Adoção, tá? E aí começa efetivamente a espera, né? E é uma espera, no meu caso, compartilhada, então é uma espera minha, do meu esposo e do nosso primeiro filho. Então, quando decidimos que seríamos pais novamente, aquele meu sonho antigo de adotar voltou, né? Ele acordou com força. E conversei com meu esposo, depois conversamos com o nosso filho, e quando eu percebi, o sonho não era mais meu, né? O sonho passou a ser nosso. É um sonho compartilhado e vivido por nós três e por nossa família. Então, esse nosso primeiro filho, de gestação biológica, ele tinha 6 anos na época da habilitação. Então, precisou também conversar com a equipe da vara da infância para verificar se ele tinha o entendimento do que estava acontecendo, do que ia acontecer, se tinha aceitação dele, né, para depois poder prosseguir o processo. Então, prosseguiu, fomos habilitados e começou nossa gestação. Contamos para as pessoas. Então, ao contar para as pessoas, os mais próximos, nós ouvimos alguns incentivos e muitos receios, muitas inseguranças sobre o caminho, sobre a direção que tomávamos. E esses receios e inseguranças eram principalmente quanto a questões comportamentais que a criança poderia ter, e quanto ao fato de que a gente não precisava, né? Porque a gente já tinha nosso filho e que a gente podia ter outro, por que ia adotar? Então eram esse tipo de questionamentos que vinham. A gente procurou entender o que as pessoas pensavam, porque elas pensavam daquele jeito, porque a gente estava quebrando bastante expectativas, né? Mas a gente sabe que a adoção não é um prêmio de consolação, né? É uma escolha consciente. E a gente também sabe que os laços biológicos, eles não garantem relações familiares verdadeiras, duradouras. As relações familiares, elas são garantidas com a convivência, com a vivência, com amor. Então, a gente foi explicando tudo isso para as pessoas com carinho e com paciência. E a paciência é muito necessária. A paciência é muito necessária no dia a dia, quando vamos equilibrando, né, a felicidade que está naquele encontro futuro com a ansiedade e a frustração de agora, que a gente sente, né? Inclusive nosso primeiro filho, que ele tem a completa ciência que vai demorar um pouquinho para o irmão ou irmã chegar, e que esse irmão, quando chegar, ele vai ter até 6 anos de idade, ele teria até 6 anos de idade. Então, nosso primeiro filho entende isso, ele entende que ele vai ter ciúme, que vai ter que dividir com o irmão ou a irmã a família, os brinquedos, mas ele quer muito. Já deixou até um espacinho separado, metade do armário preparada para ele. Então, é uma coisa muito esperada. Então, eu disse que o nosso filho de gestação por adoção chegaria para nós com até 6 anos de idade, mas a gente refletiu
A gente usou muito o grupo de apoio, esse grupo do Instagram, né, que acontecem as reuniões presenciais. A gente usou assistência social também, conversamos muito e decidimos alterar a data para 8 anos. E aqui cabe responder uma pergunta que veio da Dilze, uma querida. Dilze perguntou por que demora tanto, né? Então, e também perguntou como que a criança chega, né, para adoção. Então, Dilze, a criança só sai da sua casa, só é retirada em casos extremos mesmo, em que não tem condição dela permanecer lá, ou extrema pobreza, ou condições psicológicas dos pais, o que ela está passando ali, né? E aí, ela vai para acolhimento. E por lei, o juiz ele tem que esgotar todas as possibilidades de reintegrar essa criança na família dela. Então, na família natural, ele tenta reintegrar com os pais, ele faz de tudo para que isso aconteça, ou com a família extensa, que são os parentes mais próximos. E isso demora um tempo, né? Demanda um certo esforço e um certo tempo. Então, esgotadas todas as possibilidades, aí sim a criança vai para a adoção. Mas a demora acontece também porque o perfil da maioria das crianças que estão por adoção, eles não encaixam no que quem quer adotar deseja. Então, as pessoas que querem adotar têm um perfil na cabeça de como elas querem aquela criança. E a maioria das que precisam não encaixam nesse perfil, tá? Então, é por isso que costuma se demorar. E isso aumenta a nossa ansiedade também, né? Então, vocês repararam que, conforme eu falo, eu não uso termos filho biológico, filho adotivo, né? Eu uso gestação biológica e gestação por adoção. E por quê? Porque eu tenho um filho hoje e eu vou ter outro, né? Sem discriminação, o que inclusive é assegurado por lei. A única diferença não é o que a criança é para mim e o que a outra vai ser para mim. É apenas a maneira que ela foi gerada, a maneira que ela vai chegar e a maneira que uma já chegou, né? E isso se faz bem visível no grupo de apoio. O grupo de apoio é muito importante, está sendo muito importante nessa gestação prolongada, nessa espera. Nesse grupo de apoio, a gente percebeu que as dúvidas e as dificuldades, os medos, que aqueles pais cujos filhos vieram por meio da gestação por adoção, as suas dúvidas, os seus medos são muito semelhantes às que a gente vive com o nosso primeiro filho de gestação biológica. Então, claro que tem particularidades, mas a gente percebeu que não importa a origem da criança mesmo, que o amor é uma construção, a gente vai construindo aos pouquinhos. A maternidade, ela é cada dia mais um tijolinho, mais uma construção de amor mesmo. Não acontece assim de uma hora para outra, né? É mais do que reconhecer marcas da genética no seu filho. É mais importante, você vai perceber isso, que são as marcas da dedicação que você tem por ele. E isso a gente percebeu no grupo de apoio e ficou muito feliz em perceber isso. Também tem uma psicóloga, Susana Schettini, se eu falei errado, me desculpe, que ela diz que a adoção é apenas uma outra forma de se chegar à família. Na verdade, todas as crianças precisam ser adotadas para se tornarem filhos, porque a filiação somente acontece através dos vínculos afetivos, ou seja, pela adoção. Os pais que não adotam afetivamente as suas crianças são apenas genitores. Então, isso que essa psicóloga falou, e eu acho que exemplifica muito bem aquilo que a gente pensa, né? Então, eu quero deixar
gestação biológica. E nós também queremos muito nosso segundo filho, também é planejado, também já é muito amado e é de gestação por adoção. Essa gestação aparentemente invisível, mas muito verdadeira e muito especial. Então é isso que eu queria deixar para vocês sobre a gestação por adoção. E agora eu vou chamar a Isabel de volta para a conversa, porque estava dando tanto eco, as pessoas não estavam conseguindo ouvir a gente. Por isso que eu deixei só um pouquinho, viu, Isabel? Não fica brava comigo, não. Me desculpa, tá? Era só para eles me ouvirem. Agora vamos lá ouvir a Isabel, que ela tem muita coisa legal para conversar pra gente, para contar pra gente, tá? Depois tem as perguntas. Vamos lá. Aí, voltou. Agora foi. Vamos lá. Ah, então tá bom. Sabe as palavras aí, viu, Sabrina? Viu, Fabina? Sabe as palavras aí, viu? Que são palavras que a gente sabe que vem de dentro do coração, né? Da gente, você que é mãe, né? Que tá na fila esperando mais um filho, né? A gente não tem que ter mesmo esse preconceito, né? De um filho para o outro. E falar um pouquinho de mim agora, né? Que sou mãe por adoção. Foi uma trajetória difícil, com as ansiedades normais. E quando a gente gera, temos ansiedades, né? E quando somos mães de coração, também temos ansiedades. Foi um começo difícil. Eu e meu esposo decidimos ser pais adotivos, porque eu não podia gerar. E aí, na nossa conversamos, entramos nessa possibilidade de ser pai de adoção. Foi a melhor coisa que fizemos na nossa vida, né? Como casal. Foi a melhor coisa que poderia ter acontecido na nossa vida. Foi maravilhoso. Daí nós partimos para o cadastro, as papeladas, e ao longo do tempo, depois que você faz o cadastro, nossa, é assim, você já começa aquela sensação, né, da maternidade por adoção. Porque você sabe que depois daquele cadastro, já tudo está sendo encaminhado para o seu filho chegar, ou filha, né? E a gente fica naquela expectativa, né? A ansiedade é muita, né? E as expectativas são maiores ainda, né? Pra gente que está aí esperando na fila. Eu que fiquei, você que está esperando. Mas depois que tudo isso passa, é maravilhoso, viu? Quando a gente vê aquela carinha, primeira vez, o primeiro contato, é maravilhoso, vale a pena. Nós ficamos 6 anos na fila, 6 anos e pouquinho, valeu a pena. E hoje eu posso dizer de coração que os 6 anos e poucos que ficamos esperando não foi nada em vista de quando a gente viu aquela carinha. É como se fosse uma maternidade gestacional. Porque a mãe fica todo aquele momento esperando o filho sair da barriga para, né, ver aquela carinha. Quando vê, você se apaixona. A mesma coisa, uma mãe por adoção. Você fica esperando até ver o seu filho, fica aquela ansiedade, cria ansiedade, você cria expectativas. E é a mesma coisa. Depois que você vê, não tem como se apaixonar. É um cordão umbilical de coração, né? E aí eu achei que pra mim foi a parte mais difícil, porque depois que eu vi o rosto da minha filha, aí você tem aqueles 3 meses, né? Para alguns para alguns menos, para alguns mais, mas tem aquela fase da adaptação de filho com o pai, né? Então essa foi a parte mais difícil, porque aí eu já tinha visto o rosto dela, a gente já tinha tido contato, então
a ansiedade, a apreensão de estar ao seu lado, de compartilhar as coisas com o seu filho. Aí foi uma fase que eu sofri mais do que os 6 anos. Para falar a verdade, mais do que os 6 anos e pouco eu sofri mais. Às vezes a pessoa fala, não, pouco tempo, é pouco tempo, mas aí a sua ansiedade dobra, né? Porque você quer estar com ali a criança, porque quando você gera, né, da sua própria barriga, você já leva a criança com você, ali você ainda tem que ter um contato, né? Você tem que ter todo aquele traquejo, toda aquela conquista, né? Mesmo quando gera, você vai conquistando o seu filho um pouco, mas ele, né, já tem aquela sensação, né, que estava dentro do seu ventre. Mas tudo isso aos poucos vai passando, você vai se amadurecendo, né, você vai crescendo com tudo isso. Eu tenho por mim que às vezes a gente fala assim, nossa, a gente tem tanto para ensinar, tanto para educar essa criança, né, que vem por adoção, mas eu vi também uma coisa bem diferente, que a gente aprende muito com eles, né? Eles vêm também para ensinar a gente e para mudar muito a gente também, em muitas coisas, que eu mudei bastante, né? E agradeço isso pela minha filha, né? Pelas mudanças que ela causou em mim, né? Como eu tenho certeza que eu causei muitas mudanças nela. E é assim, é uma espera, depois que passa você fala, nossa, foi bom ter passado, ter demorado um pouco. Eu sei que agora, para os que estão na fila, é difícil mesmo, não é fácil essa espera, é a ansiedade que bate, é dor que vem aqui, bate tristeza, a gente sabe que é uma fase difícil, né? Bate a tristeza, mas tudo isso vai ser compensado. Vai ser compensado quando a criança chegar, você vai ver, Fabi, que vai ser compensado. Todos que estão na fila vão ver e vão depois lembrar da minha fala e vão ver que vai ser compensado tudo isso, né? A Nicole chegou para completar a minha vida do Carlos, para completar a minha família, né? Eu vejo também isso, a importância da família acompanhar, né? A decisão do casal é muito importante, porque minha família esteve comigo, minha família do Carlos esteve comigo, toda a minha família acompanhou, eles estavam na fila comigo. Isso me deu muita força. A gente sabe, como a própria família falou, que a gente sabe que existe preconceito, às vezes dentro da própria família, fora dela, né? Mas não desistam, não desistam, não desistam. Casais não desistam, né? A demora é longa, às vezes querem desistir no meio do caminho, a gente sabe que né? E agora vocês têm essa oportunidade maravilhosa que é esse grupo, né, gente? Esse grupo de diálogos e adoções, né? Que antes, na minha época, não tinha. Eu era desesperada por um grupo desse, né? Assim, eu não tinha ainda, eu não sabia muito dos grupos de fora, e aqui eu sabia que não tinha. Então agora a gente tem esse grupo maravilhoso, né? Que é o nosso grupo, que eu sou até suspeita de falar, né? Em ser bom ou não, mas eu creio que a gente tem ajudado muitas pessoas aí. E participem, né? Participem desse grupo. Agora, por enquanto, nós estamos online, né? Vamos suprindo aí perguntas do pessoal. Quero agradecer a todos que estão aí, né, nos assistindo. Mas é isso, pessoal. Eu quero que vocês sejam conscientes, né? Nessa caminhada de adoção. Não é fácil, não é fácil. São momentos difíceis que a gente vive, são momentos tensos, momentos alegres, momentos de perturbação, né, momentos de dúvidas, momentos de preconceito contra nós, casais que estamos para adotar, né? Mas não desistam, porque é uma maravilha, uma maravilha. Eu tenho muito a agradecer, né, a todas as meninas lá da Vara da Infância, né, a todos que nos ajudaram. E tenham isso no coração, né? Adoção não é caridade, né? Ser mãe por adoção não é caridade. Você está querendo gerar um filho, só que de uma
foi a mudança que ela teve com a chegada da Nicole. Né? E esse foi outro ponto que eu percebi nas conversas no grupo de adoção, como a maternidade ela não depende da origem. Porque muitas coisas que vocês falam, Isabel, são coisas vividas, vivenciadas já por mim, pelo meu esposo. Então, realmente depende da origem. Isso é muito legal, porque isso ajuda a comprovar que não é caridade, é um ato de amor mesmo, é uma É um ato de amor. de um jeito um pouquinho diferente, né? De uma origem um pouquinho diferente, né? Isabel, aqui vieram algumas perguntinhas e na minha perguntaram assim, ó, como lidar com as pessoas da família que não aceitam um filho adotivo? Então, na minha, o que aconteceu na minha família foram algumas perguntas daquelas que eu mencionei, como se não fosse ser meu filho de verdade. Então perguntavam, mas você já tem, você pode ter outro filho, então se eu adotar não vai ser meu outro filho? Então eram perguntas assim, mas era falta de conhecimento, a gente viu. Era falta de... Não tem esse preparo, é uma quebra de expectativa. E hoje minha família apoia demais. Eles são extremamente incentivadores, eles gostam, perguntam. Lógico que teve gente que já tinha uma visão um pouquinho mais esclarecida e desde o começo foi só incentivo, vamos dizer assim. O que eu acho, Fabi, o que eu acho... E na sua, como é que foi? Então, o que eu acho é isso mesmo. Eu já ia fazer essa colocação. O que eu acho dessas pessoas, tanto dentro da família nós sabemos, infelizmente, como fora dela, tem o preconceito. O que eu acho mesmo é isso, a falta de informação, falta de preparo e informação. As pessoas não têm informação, não conhecem, né, sobre adoção. Eu mesmo, no início de tudo, eu conheci um pouco mais, porque eu já tinha amigas que tinham adotado e me formava um pouco. Não sabia totalmente a fundo como sei agora. Mas o que isso gera para o casal? O conselho que eu dou. O casal está se preparando para uma adoção e a família ainda tem restrições, fora da família restrições, vai passando informações com calma para essas pessoas, peçam para as pessoas lerem livros, esperem se um dia as pessoas tiverem a disponibilidade de ir numa das nossas reuniões, né? Você vai tentando, aos poucos, passar informações, né? É difícil, né? É que nem às vezes a gente fala, não tem comparação, mas às vezes tem comparação, né? Em você falar por exemplo, falar de futebol e de religião, cada um tem a sua e tem que respeitar, né? Mas você também tem que ter informação, né? Você tem que ter informação sobre um bom futebol, sobre um bom isso, sobre um bom aquilo, né? Aí você acaba mudando até de ideias, né? Você acaba mudando de ideias. Então, os casais levem essa informação a essas pessoas que ainda têm restrições em relação a ser pais adotivos. Levem as informações, né? Porque agora, eu creio, né, e graças a Deus que a mídia também tem passado algumas informações bastante sobre adoção, porque eram muito poucas, quase a gente não se via, né, passando informações devido ao aumento de tudo, a toda a mudança, né, de vida de todos. Agora estão mais falando sobre adoções. Mas os casais não devem ficar apreensivos. É difícil? É que eu falo, é uma caminhada difícil, não é fácil, né? Porque às vezes a gente sabe até que tem preconceito quando alguém fica grávido, gerando. Eu já vi família grávida porque fulano ficou grávido, porque isso e tem, às vezes acontece, infelizmente. As pessoas, cada um tem seus pensamentos, né, tem seus propósitos, mas a gente deve abrir a mente
E paralelamente a gente tem que passar informações, essas pessoas têm que ter essas informações, né? Tem que ir atrás, tem que ir mostrando aos poucos. Então por isso que eu falei, casais, não desistam. A luta é árdua, mas a vitória é grande, porque eu mesmo já vi vários casais também aí que tiveram também dificuldade com família, e ao longo do tempo tudo mudou, porque muda, né? As pessoas estão aí aptas a mudanças, né? Nós estamos aqui aptos a mudanças, né, Fabi? Nós podemos mudar a qualquer momento, né? O bem, ele está, graças a Deus, está sempre tentando mudar, aprender conhecimento. Isso é válido, isso é válido. Ó, eu estou anotando as perguntas para a gente poder responder conseguir, tá bom? E tem mais algumas aqui. Vamos lá, porque eu acho que essa já a Isabel respondeu também. Eu acho que já podemos ir para a próxima, pode ser? Pode ser. Se a gente puder responder tudo aqui. Não está isolado, né? Além dos grupos de apoio, a gente também tem a assistência da Vara da Infância, tem as profissionais que ajudam muito a gente, e tudo é muito esclarecido. Na palestra inicial que se tem no comecinho do processo, é como se fosse um banho de água fria mesmo, né? Porque eles mostram pra gente como que é na realidade, que a maternidade ela é muito romantizada, idealizada. Tanto a maternidade por gestação biológica, quanto a maternidade por gestação adotiva, né? Por adoção. Ela é muito idealizada. E as pessoas chegam com expectativas. E essa orientação da Vara da Infância é muito importante. Porque quanto mais real eles informarem, mais realidade a gente tiver contato, quanto mais informação a gente tem, menos a gente se frustra e mais certeza, convicção do que a gente quer, a gente vai ter. Né, Isabel? Com certeza, porque a frustração é grande de muitas coisas. A gente, essa caminhada também tem as frustrações, né? Porque além das nossas expectativas, tem as frustrações ao longo do tempo, né? Porque assim, ninguém é perfeito, né? Nós não somos perfeitos, as crianças também não vão vir com perfeição, e tem as frustrações, né? Mas nós, aquilo que você acabou de falar, nós estamos aqui com uma equipe muito boa da Vara da Infância e uma equipe muito boa do grupo, né? De diálogos e ações. Então, a gente tem que procurar esse meio, a gente tem que procurar se ao redor nosso a gente criar conhecimentos, proteção, dúvidas, e isso ajuda muito a todos nós, né? Não só nós que já temos a nossa filha, mas também quem está na fila, né, para adotar. Nós mesmos, né, que já estamos com a nossa filha, às vezes a gente tem tantas dúvidas, tem tantas coisas, né, ao longo do tempo, né. E o acompanhamento continua, Isabel? Continua, após a chegada do seu filho, a Vara da Infância vai continuar fazendo acompanhamento, né, até o momento que achar que está tudo bem encaminhado. Mas estamos sempre à disposição, nosso grupo também. Isso é ótimo, porque a gente sempre precisa, né? Então, você viu a pergunta sobre o acompanhamento? É isso que a Isabel respondeu agora. A gente tem o acompanhamento antes, durante, né, o processo mesmo de aproximação com uma criança. Eu não cheguei nisso, mas todos que passam pelo processo de aproximação, a criança, ela tem um acompanhamento, trabalhado com ela isso, de que ela vai para uma família, trabalhado, e depois da adoção ser efetivada, esse processo, esse acompanhamento continua, como a Isabel falou para a gente. Isso. Tá? Continua e continua muito bem. E é necessário esse acompanhamento. Por mais que a gente ache, às vezes, assim, que está tudo bem, está dando para levar, a gente sempre vai precisar, porque por mais que já tenha tido
aquele contato, né, que é da criança com os pais no início, ao longo do tempo vai precisar, porque vai ter que ter um amadurecimento não só dos pais, como da criança. Porque é aquilo que eu falei, a gente sempre acha que está amadurecido para educar um filho, e não é bem assim. Né? Eu vi isso, né? Eu senti isso. Então, a gente também vai amadurecendo ao longo do tempo, como as crianças também vão amadurecendo ao longo do tempo. E a gente precisa dessa ajuda. Por isso que a gente tem que, em volta de nós, se fortalecer, né? Com a ajuda que nós temos, né? Utilizar, né? Tudo que a gente tem. Esse acompanhamento existe e, se precisar, vai acompanhando até onde achar que está tudo bem, de repente às vezes está tudo bem, tem que ser mais um pouco, e vai, acompanhamento é necessário. Né? Para nós foi ótimo esse acompanhamento. Né? Que é necessário. A Tamires escreveu aqui para gente sobre a importância também de tomar o cuidado, né, com a questão da família biológica e não criar uma imagem ruim, porque muita gente, quando se fala em adoção, já pensa assim: porque os pais não prestavam, ou falam muita coisa do gênero, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não é, Isabel? Você quer contar um pouco mais sobre isso? Porque você tem experiência. Ajuda muito a todos nós, né? Não só nós que já temos a nossa filha, mas também quem tá na fila, né? Para adotar. Nós mesmos, né? Que já estamos com a nossa filha, às vezes a gente tem tantas dúvidas, tem tantas coisas, né? Ao longo do tempo, né? E o acompanhamento continua, Isabel? Continua após a chegada do seu filho. A vara da infância vai continuar fazendo acompanhamento, né? Até o momento que achar que está tudo bem encaminhado. Mas estamos sempre à disposição, nosso grupo também. Isso é ótimo, porque a gente sempre precisa, né? Então, você viu a pergunta sobre o acompanhamento? É isso que a Isabel respondeu agora. A gente tem o acompanhamento antes, durante, né, o processo mesmo de aproximação com uma criança. Eu não cheguei nisso, mas todos que passam pelo processo de aproximação, a criança, ela tem um acompanhamento, trabalhado com ela isso, de que ela vai para uma família. Já é trabalhado, E depois da adoção ser efetivada, esse processo, esse acompanhamento continua, como a Isabel falou pra gente. Continua muito bem. E é necessário esse acompanhamento. Por mais que a gente ache, às vezes, assim, que está tudo bem, está dando para levar, a gente sempre vai precisar, porque por mais que já tenha tido aquele contato, né, que é da criança com os pais no início, ao longo do tempo vai precisar, porque vai ter que ter um amadurecimento não só dos pais, como da criança. Porque é aquilo que eu falei, a gente sempre acha que está amadurecido para educar um filho, e não é bem assim. Né? Eu vi isso, né? Eu senti isso. Então, a gente também vai amadurecendo ao longo do tempo, como as crianças também vão amadurecendo ao longo do tempo. E a gente precisa dessa ajuda. Por isso que a gente tem que, em volta de nós, se fortalecer, né? Com a ajuda que nós temos, né? Utilizar, né? Tudo que a gente tem. Esse acompanhamento existe e, se precisar, vai acompanhando até onde achar que está tudo bem, de repente às vezes está tudo bem, tem que ser mais um pouco, e vai, acompanhamento é necessário. Né? Para nós foi ótimo esse acompanhamento. Né? Que é o necessário. A Tamires escreveu aqui pra gente sobre a importância também de tomar o cuidado, né, com a questão da família biológica e não criar uma imagem ruim, porque muita gente, quando se fala em adoção, já pensa assim: porque os pais não prestavam, ou
tomar muito cuidado com isso. Não é, Isabel? Muito, você quer contar um muito. pouco mais sobre isso? Porque você tem experiência, inclusive, com outra pergunta relacionada, que fala assim, como que é lidar com a curiosidade do filho em relação à família biológica. Então, já podemos linkar as duas na sua resposta. Já linko essas duas. Tem que ter muito cuidado, muito zelo, porque toda criança ela vem com a sua história, né? Então você tem que respeitar a história daquela criança, né? Não ter o desrespeito, respeitar a história daquela criança. Ela vem com uma história, ela vai ter um acompanhamento, ela vai no início lembrar, falar, né? Dos seus pais genitores, né? Biológicos. E a gente sabe que a gente tem que começar a conversar sobre isso. Conversar, dialogar. Quando ele tiver vontade de falar sobre isso. Deixar a criança expor tudo que ela tem para expor. Com a minha filha aconteceu desta forma. Ela veio com toda a história dela, ela trouxe como ela estava com uma família acolhedora, né? Ela trouxe toda a história dela, trouxe o álbum dela com a história dela, e a gente tem que respeitar isso daí, porque às vezes ela queria ver o álbum. E eu, vai estar aqui, aí, você vai acompanhando. Porque a gente tem que fazer com que ela entenda que aconteceu, a gente respeita, dela, vai ficar no coraçãozinho dela, e daqui pra frente a gente também. Mas vamos acompanhar e respeitar, porque ela vai ter todo esse sentimento com ela, e vai levar, né, com ela, esse sentimento. Então é bem isso, né? Tentar respeitar e cooperar com a criança, né? Nos momentos dela de perguntar, ela vai perguntar, você vai com todo cuidado, com todo zelo, né? Respeitando a história dela, falar sobre aquilo, porque muitas vezes a minha filha ela quis conversar sobre coisas que eu não vivi com ela, mas aí a gente, de modo carinhoso, afetuoso, seu coração já tem que ter resposta para aquilo, né? Ao longo do tempo. Né? É isso mesmo, porque é uma das questões muito conversadas, né? Enquanto a gente tem essa prestação, porque a gente fica com vários receios. Será que, principalmente a gente, deixar uma coisa clara, a escolha pela adoção, a gente não gostaria que tivesse preconceito pela nossa escolha, não é? Do mesmo modo, a gente também não deve ter preconceito nenhum com o perfil da criança que a pessoa ela está disposta a adotar, porque é aquilo que ela gostaria de viver. Tem gente que quer vivenciar uma maternidade com fraldas, tem gente que quer vivenciar uma maternidade com uma criança maior, por várias razões, né? Então a gente não pode julgar de modo algum isso, tá? Então deixar isso claro. Mas a minha experiência, ela vai ser com uma criança maior, né? Então a nossa criança vai ser de até 8 anos de idade. E a da Isabel também já chegou maiorzinha, né, Isabel? Ela chegou com 4 anos. Chegou com 4 anos. Chegou com 4 anos. A história, e a gente não pode ignorar, pelo contrário, né, faz parte da vida dela. E se a gente quer muito ser mãe desse filho, a gente não pode ignorar uma parte dele, né? E uma parte importante, porque essa parte que fez ele chegar até a gente. Não é verdade, Isabel? É verdade, com certeza. Não podemos ignorar isso, não, porque é uma coisa que vai levar para a vida toda, né? Ao longo do tempo nós estamos aqui para estar ajudando como pais, né, adotivos, e não podemos deixar jamais de esquecer e respeitar
acontecido anteriormente com os pais biológicos dos nossos filhos, respeitá-los, né? Respeitá-los também, né? Não ficar, que nem você acabou de falar, a gente falar de repente mal, né? Daquilo que foi passado, do pai ou da mãe. Ah, não, esquecer, tudo bem. Agora você é meu filho, esquece o que já foi. Não tem como. Não tem como, porque isso vai estar no coraçãozinho da criança, né? A gente sabe de que eles já vêm com aquela história, né? Com toda aquela garra, né? Tiveram uma história longa, grande e bem firme, né? Pela idade deles, de cada um que chega, mas é isso que eles querem ser amados, amor, simplesmente isso, amor. Com muito amor a gente consegue tudo. E é isso mesmo, né? Também, olha, ainda dá tempo de responder mais uma perguntinha aqui, ó. A gente ainda tem um tempinho, dá para responder mais uma e a gente encerra, tá bom? Tá bom. Então eu vi aqui que muitas pessoas falam sobre medo e sobre a questão do envolvimento familiar. Eu estou puxando algumas perguntas aqui, tá? Tá dando para ver mesmo. Familiar é importante, sim. A gente tem uma rede de apoio, a gente chama, né? É lógico que o mais importante, se a pessoa adota sozinha, é a estrutura dela, né? E se ela adota em casal, é a estrutura do casal. Mas a rede de apoio que a gente tem, familiar, é bem importante, né? Tanto no processo de adoção, como eu tenho hoje, quanto no futuro, como a Isabel tem hoje, né? E isso, enquanto a gente está nessa gestação invisível, faz muita diferença, porque a gente percebe que está difícil, tem muita ansiedade, tem hora que a gente se frustra, mas que a gente vai conseguir, que tem muita gente dando incentivo e falando, vamos lá, a gente está junto com vocês e vai dar tudo certo, né? Então, aqui tem tá escrito Cíntia Andrade, ela tá falando que ela tem medo também, inclusive, da filha querer conhecer a mãe. São muitos medos que a gente tem nessa espera e que a gente deve ir trabalhando isso, porque quando isso, se por acaso acontecer no futuro, se concretizar, a gente já trabalhou internamente, vai saber tratar sobre isso com a criança, com muita seriedade, segurança em saber que a gente é a mãe, que eu sou a mãe, a Isabel é a mãe, e você, Cíntia, também vai ser. Então, com essa segurança, você vai poder tratar sobre isso quando chegar. Por isso que essa adoção é tão importante, né, Isabel? É verdade. Por isso que eu acho que nem você acabou de falar, tudo que vai sendo trabalhado desde agora, lá na frente, né? O medo é normal. Esse medo é normal. Todas nós vamos ter medo, né? Você está gerando um filho, você tem medo disso, você tem medo daquilo, você tem medo disso. Nós, mães por adoção, vamos ter medo também, né? São medos de mãe de primeira viagem, né? Então, tem todo um medo, né? Eu tive vários medos, vários receios, será que eu devo falar isso, será que eu devo isso? E ao longo do tempo, você sabendo conversar, dialogar com a criança, fazendo ela ver, fazendo ela entender aos poucos, lá na frente, você vai ter um parâmetro já trabalhado e não vai ter problema com isso, né? Porque direitos todos temos, né? Todos nós temos direitos. De repente, a criança cresce, quer conhecer, quer saber mais da sua história, é um direito mesmo, né? A gente sabe, a gente não pode apagar a história de ninguém, não temos esse direito, né? Então, esse medo existe em qualquer situação, né? É isso aí. Então, a gente agora não dá mais tempo de responder. Agora a gente quer só rapidamente deixar o nosso
muito obrigada pela atenção, porque é um assunto tão importante, né, Isabel, que a gente deve levar expor a nossa, nos expor aqui, porque vale muito a pena depois, né, os frutos que isso pode dar na mudança para os nossos filhos, né, para que eles não enfrentem tanto preconceito por terem vindo por uma gravidez assim invisível, mas muito real, muito especial, muito cheia de amor, né? É verdade, é verdade. Temos que ter essa força, né? Decidimos por isso ser pais adotivos. Então nós sabemos que a caminhada a trajetória é longa, mas vitoriosa, né? Eu quero já também deixar aqui meu agradecimento a todos aí. Acho que não vai dar para responder todas as perguntas, mas nós temos aí nosso Facebook, nosso Instagram, sigam a gente, que lá vai ter tudo. Agora a gente está aí fazendo as nossas reuniões por enquanto como live, mas se Deus quiser, logo já vamos voltar às nossas reuniões normais, né? Tá bom? E se não tem dúvidas, visitem nosso Facebook, que é Diálogo sobre Adoção. Deixem perguntas também, que a gente pode fazer outros vídeos com os temas que vocês quiserem, pode responder as perguntas. E é isso, muito obrigada, uma ótima noite a todos. Obrigada a todos, uma ótima noite. A gente está aqui para ajudar, cooperar com vocês. Nós também nós fizemos aqui um pouquinho da nossa parte, né, Fabi? Tivemos as nossas falhinhas aí, mas estamos aí também aprendendo, né? Mas toda segunda, quarta de cada mês, nós vamos estar aqui com a live por enquanto. Mas depois aí é a nossa reunião. Um beijo a todos, fiquem com Deus. Fabi, obrigado, beijo. Quero agradecer também um beijo aí à minha família, a todos. Fiquem com Deus aí. Aí o que precisarem de nós estamos tudo por aí, tá bom? É isso um beijão, aí. viu? Então, desculpe